Olá, turma, aqui é o professor JB. Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar medidas de tempo e temperatura. Temos como tema essa semana: gentileza gera gentileza. Medidas de tempo. A primeira coisa que vem na nossa mente quando falamos em tempo é a hora. E o que é que significa a hora? O que é que representa uma hora? Uma hora representa 60 minutos. E o que é? É como se fosse um ponteiro, né, dando uma volta completa. Esse ponteiro maior aí desce uma volta completa ao redor do círculo, que nesse caso é o relógio. Então, quando ele dá uma volta completa, ele vai fazer 60 minutos, que corresponde a uma hora. E um minuto equivale a 60 segundos, certo? Esse ponteiro menor, esse mais fino, ele representa o segundo. Então, para marcar um minuto, esse ponteiro mais fino aí, ele vai dar uma volta completa também, que é 60 segundos. 24 horas equivale a um dia, 7 dias equivale a uma semana e 30 dias equivale a um mês. Lembrando que sabemos que no nosso calendário tem mês de 29, ou de 28 e mês de 31. Só que na matemática nós vamos usar para representar, né, o mês 30 dias. Então nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, transformar 2 horas em minutos. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 e multiplicar pelo total de minutos, que vale uma hora, que é 60. Multiplicando 2 vezes 60, que vai dar 120 minutos. A próxima aí que nós temos, ó, exemplo 2, 6 minutos equivale a quantos segundos? Eu sei que 1 minuto equivale a 60 segundos, então vai ser 6 vezes 60, que vai dar 360 segundos. Então, 6 minutos equivale a 360 segundos. Exemplo 3. Um sexto de hora equivale a quantos minutos? Ó, um sexto vezes uma hora, quantos minutos? 60. Um sexto vezes 60. Um sexto, aí vezes 60, coloquei o embaixo, só para multiplicar. 1 vezes 60 é 60 e 6 vezes 1 é 6. 60 dividido por 6 vai ser igual a 10 minutos. Então, um sexto equivale a 10 minutos. Que horas são? O ponteiro que está aí, esse ponteiro menor é o ponteiro das horas, certo? O ponteiro maior, ele é o ponteiro dos minutos, certo? E os minutos a gente vai contar esses aqui por fora, ó. 5, 10, 15, 20, 25, esses são os minutos, certo? E aí nós temos esse ponteiro, que ele é mais fino, esse é o ponteiro dos segundos. Se eu pedisse para vocês, né, me identificar que horas são aqui, ó. Lembrando ainda que do 1 até chegar no 2, antes do 2, né, até mais ou menos aqui, ó, nós vamos considerar uma hora. Só vai ser 2 horas a partir do 2, em cima do 2, até próximo do 3 novamente, certo? Então, às 3 horas, por exemplo, 3 horas vai ser do 3 até próximo do 4. Quando está em cima do 4, aí já é 4 horas que o ponteiro maior vai estar em cima do 60. Certo? Então, nós temos aqui, ó, nesse caso, nós temos aqui, ó, uma hora, não é 2 horas ainda, certo? Nós temos uma hora, esse ponteiro não está em cima do 2, ó, ele está um pouco antes do 2, então vai ser uma hora. E o ponteiro dos minutos, ó, com os minutos, ele está apontado aqui por 10, que é a mesma coisa de 50 minutos, certo? Olha aqui, ó, 50 minutos. Então, já sei que é uma hora e 50 minutos. E nós temos o ponteiro do segundo, né? E aqui é com segundo. Olha aqui, ó, 30 segundos, certo? Então, nós temos uma hora, 50 minutos e 30 segundos. Ou representa somente assim, uma hora, 50 minutos e 30 segundos. Quanto tempo passou entre os horários registrados nos relógios abaixo? Observe aqui, manhã e aqui tarde. Lembrando que a tarde, a partir de uma hora, nós sabemos que uma hora é a mesma coisa de 13 horas, certo? Porque o dia tem 24 horas. Então, ó, 12, aí depois a gente conta aqui como 13, aqui 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Então, vamos aqui para a hora da manhã primeiro.
Então, que horas são aqui? Nós temos, observe que o ponteiro das horas, que é o menor aqui, né? Nós temos marcando 8, certo? 8. E o ponteiro maior está em cima do 12. Toda vez que o ponteiro aqui está em cima do 12, certo? Ele vai ser 0 hora ou então 8 horas. Toda vez que o ponteiro estiver aqui, ele vai ser direto na hora. Então aqui nós temos 8 horas. Só que nós temos ainda os segundos. O 4 representa quantos segundos? Se você voltar e ver lá aquele relógio anterior, observamos que aqui o 4 vai ser 20. Então nós temos 8 horas, 0 minutos, né? Aqui no 12 é 0 minutos e 20 segundos. E o próximo aqui nesse outro relógio, nós temos que horas? Ó, nós temos, observe que não está ainda em cima do 2, ele está aqui, ó, próximo do 2, mas não é no 2 ainda. Então é 1 hora, certo? 1 hora. Só que à tarde, 1 hora é o quê? 13 horas. Agora vamos para o ponteiro do minuto. Aqui, ó, ponteiro do minuto. Certo? Lembrando que bem aqui é 55, ó. 55, 56, 57. Então aqui é 57, certo? E o ponteiro aqui, o ponteiro fino aqui é o do segundo, que nós temos aqui o 30, certo? O 6 representa o 30 em minutos e em segundos. Aí vai ser 1, 2, 3, 4. Observe que ele está apontando para cá. Então aqui vai ser 13 horas, 57 minutos e 34 segundos. Como eu quero aqui, ó, quanto tempo passou, eu vou fazer o que? A subtração da hora maior, que é essa, menos a de 8 horas. Fazendo a subtração, olha, 34 menos 20, 14. 57 menos 0, 57. E 13 menos 8, 5. Então vai ser o tempo passou. Quanto tempo passou entre os horários? Passou 5 horas, 57 minutos e 14 segundos. Medidas de temperatura. A temperatura é a grandeza física macroscópica associada ao grau de agitação térmica média das partículas de um corpo ou de um sistema. Ou seja, quanto maior a agitação, maior será a temperatura. E quanto menor essa agitação, menor será essa temperatura. A escala Celsius é a utilizada aqui no Brasil. Ela tem como características principais ser uma escala centígrada. Os pontos fixos são os 0 graus para o ponto de gelo e 100 graus Celsius para o ponto de vapor. Aqui nós temos, né, o aparelho utilizado para medir a temperatura do corpo, a temperatura ambiente. Nós temos aqui o termômetro, certo? Aqui é o exemplo de alguns termômetros. Uma professora mediu a temperatura de 3 alunos que não estavam passando bem. Veja na tabela a temperatura de cada um. Se a professora tivesse usado um termômetro de mercúrio, como ficaria a marcação da temperatura de cada um dos alunos? Observe aqui o aluno. Ana, ela mediu 36,5 de temperatura. Então, se eu for marcar nesse primeiro aqui, ó, se for marcar nesse primeiro aqui, observe que aqui é o 36, aqui é o 37. O 36,5 fica entre um e o outro, no meio, né? Então, aqui é a temperatura de Ana. A temperatura de Clara, 37,5. Ela vai ficar entre o 37 e o 38, bem no meio, ó. Bem no meio. E a temperatura de Moisés, 38 graus, que vai ficar aqui exatamente em cima do 38. Essa é a temperatura de Ana, Clara e Moisés.